Povo de Deus, a paz do Senhor, seja bem-vindo ao nosso canal. E neste vídeo nós vamos começar uma série de estudos sobre o oitavo rei do livro do Apocalipse. Muitos estão se questionando sobre quem é a figura desse oitavo rei que está descrito no capítulo 17 do livro do Apocalipse e associando a figura desse oitavo rei ao Papa Francisco, que morreu, que faleceu esta semana. Já vou adiantando que o nosso vídeo nada tem a ver com uma escatologia especulativa, assunto. Nós vamos esclarecer o assunto, tanto é que vai ser uma série de estudos. Nós vamos se aprofundar no capítulo 17 do livro do Apocalipse e propomos para vocês 5 estudos somente sobre o capítulo 17 do livro do Apocalipse. Então é realmente algo exaustivo para se aprofundar, e hoje nós vamos começar com a introdução ao livro do Apocalipse. Nós vamos entender o que é o livro do Apocalipse e como se trata de escatologia bíblica. Já aproveita também e se inscreve, tá bom? Não deixa de se inscrever no nosso canal. Olha aí, tem que ter a palavra de Deus, tem que ter Bíblia. Então já abra aí a sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo de número 1. Nós vamos ler 3 versículos para fazermos uma introdução ao livro do Apocalipse e entender o que é o livro do Apocalipse. No versículo 1 está escrito: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então, uma compreensão mais abrangente sobre as revelações do Senhor do capítulo 17 do livro do Apocalipse, é preciso se fazer uma boa hermenêutica, e uma boa hermenêutica passa pelo seu contexto mais próximo e também pelo contexto mais amplo. Porém, vamos começar ali entendendo o que é o livro do Apocalipse. Vamos fazer uma introdução ao livro do Apocalipse, vamos fazer uma introdução ao capítulo 17 e vamos entrar em toda a simbologia que está ali dentro do capítulo 17 até chegar ao oitavo rei. Então serão 5 estudos bíblicos totalmente gratuitos para você. Então, se isso vai ser pertinente para a sua vida, já deixa aí o seu like, já dá aquela força, já deixa aí o seu comentário e já compartilha para quem realmente quer estudar escatologia bíblica. Esse estudo de hoje, essa série de estudos que nós vamos ter aí durante alguns dias, é para quem realmente gosta de estudar a palavra de Deus, que gosta de estudar a escatologia bíblica. Perceba então que a ideia do Apocalipse não é esconder mistérios, mas é revelar os mistérios de Deus concernente aos últimos dias da face da terra, dos seres humanos, sobre o juízo, sobre o arrebatamento, sobre a vinda do Senhor para a igreja. Muitos olham para o termo Apocalipse e tremem na base, como se o Apocalipse fosse um sinônimo de terror, de pânico, digno de um filme hollywoodiano, com todos aqueles efeitos cinematográficos que causam medo, pânico. Apocalipse ultrapassa esse conceito. Apocalipse não foi revelado para causar pânico, medo, pavor. Pelo contrário, é a revelação da soberania de Deus, de que Deus está no controle de toda a história da humanidade. É a vitória de Cristo sobre o mal. É a esperança renovada para a igreja de que o Senhor trará dias melhores. A instalação plena do reino de Deus. Então, em meio a uma perseguição que a igreja sofria, o Senhor revelou que estava preparada para ela nos últimos dias. O Senhor traz uma mensagem de esperança. Apocalipse é sinônimo de esperança para os fiéis, para a igreja do Senhor, para os que não estão inscritos no livro da vida, para os que ainda estão distantes do Senhor. Aí sim, para esses é juízo, é dor, é ranger de dentes, é sofrimento. Aí realmente traz um pânico, um pavor para aqueles que serão condenados, para aqueles que experimentarão as taças da ira de Deus e todos os juízos que estão reservados para este mundo. Mas para a igreja é esperança. Deus trará dias melhores para o seu povo. Dito isso, nós voltamos para a leitura do texto do capítulo 1
agora no versículo 19, olha o que Jesus, escute o que Jesus diz para João: escreve as coisas que tem visto e as que são, e as que depois destas hão de acontecer, que ele visse o que estava acontecendo e também o que iria acontecer. Jesus iria revelar tudo a João. O apóstolo João, estando na ilha de Patmos, está recebendo essas revelações do Senhor, e isso aproximadamente 95 anos depois de Cristo, sendo ele já o último dos apóstolos com vida, já na sua velhice, estava preso ali na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus, do testemunho fiel que ele tinha ao Senhor, mas ainda assim ali o Senhor lhe estava dando revelações do que estava acontecendo e do que também iria acontecer nos últimos dias. E aí a gente começa a entrar realmente no livro do Apocalipse, e aí você vai vendo uma série de metáforas, de símbolos. Há uma simbologia muito forte dentro do livro do Apocalipse, que é o que muitas vezes gera margem para tantas e tantas interpretações. Por isso todo o cuidado é pouco ao caminhar por esse terreno do Apocalipse. É preciso ter uma leitura embasada, ter bons comentários, estar com a visão espiritual bem aberta, relacionar Apocalipse a outros textos escatológicos, como as próprias mensagens de Jesus, o livro de Daniel, o livro de Ezequiel. Então há todo um entrelaçamento de textos para que se chegue a uma conclusão do que o Senhor queria revelar para a igreja do Senhor, não só para João, mas para a igreja do Senhor. É preciso ter uma visão espiritual, porque é muito simples hoje pegar um texto isolado, jogar numa inteligência artificial e criar um vídeo sensacionalista, e as pessoas acreditam nisso, inclusive quando se trata do 8º rei, ainda mais agora com a morte do Papa. E aí cria-se toda uma especulação de que está chegando o anticristo, e eu sei que o anticristo ele vai vir, a sua plataforma já está montada, porém são vídeos totalmente distorcidos de um contexto mais amplo da palavra de Deus, e a gente precisa entender bem a palavra de Deus para não sermos enganados. Veja que o próprio Jesus disse que nos últimos dias viriam falsos profetas, e enganaria até mesmo os escolhidos do Senhor. Então tome cuidado, tome muito cuidado. Até mesmo esses falsos profetas, essas falsas profecias se utilizam de textos bíblicos, porém isolados de um contexto maior, e isso gera um pretexto para a heresia. E assim nós vamos encerrando esse vídeo, falando agora sobre as 3 divisões estruturais do livro do Apocalipse. Primeira parte, capítulo 1 até o capítulo de número 3, que são as mensagens de Jesus às igrejas da Ásia. E é claro, aí também existe uma mensagem não somente a essas igrejas da Ásia Menor, mas também ela tem um sentido para a igreja nos dias atuais, porém isso aí é um outro assunto. E aí nós temos a segunda parte do livro do Apocalipse, que vai até o capítulo 19, começando no 4 e vai até o 19, que fala sobre o juízo e a vitória de Cristo sobre o falso profeta, sobre o anticristo, enfim, sobre o diabo, sobre o mal. E aí dentro desse período do juízo e da vitória de Cristo, tem-se também aí o capítulo 17, que é o que nós vamos estudar no próximo vídeo, uma introdução ao capítulo 17, que é onde vai falar justamente sobre a besta, sobre a mulher de escarlata, sobre o 8º rei, quem são esses reis. Tudo isso nós vamos entrar nos próximos vídeos. E por fim, o livro do Apocalipse encerra com a última parte, capítulo 20 até o 22, tratando sobre a Nova Jerusalém. Então, é basicamente isso sobre o livro do Apocalipse. É necessário fazermos essa introdução para entrarmos em outros assuntos. Se você gostou do vídeo, já deixa seu like aqui, já aproveita e se inscreve no nosso canal para acompanhar os próximos estudos sobre este assunto que é o 8º rei no livro do Apocalipse. Já te espero para o próximo vídeo, em nome